A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, uma saudação especial a você que vai acompanhar o nosso Ponto a Ponto. A entrevista dessa semana é com o médico psiquiatra Kaique Thier. Com atuação em Campina Grande e João Pessoa, o Dr. Kaique é um desses estudiosos que tentam entender e desvendar, digamos, os mistérios da mente humana. E veio conversar conosco sobre esse palpitante assunto. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E a gente inicia a entrevista já agradecendo ao nosso convidado a presença no programa. Doutor Kaique, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. A gratidão é toda minha, é uma honra poder contribuir com o programa. Quem afirma que a sociedade está doente, tem razão ou não? Eu acredito que há verdade nessa afirmação, né? A gente vê, os números mostram que a quantidade de pessoas que está precisando de atendimentos em saúde mental, falando especificamente sobre essa parte da saúde, é crescente, né? A demanda por serviços de saúde, da psiquiatria, da psicologia é muito alta. Então, eu acho que há verdade nessa afirmação, sim. Pois bem, mas os problemas mentais sempre existiram, desde que o mundo é mundo, não é verdade? Exatamente. Eles estariam mais acentuados hoje? Eu acredito que se fala mais sobre isso, né, e que há algumas novidades nos tempos atuais, como as redes sociais, por exemplo, que intensificam alguns tipos de sofrimento, sabe, Paulo? Então, o acesso a cérebros imaturos, por assim dizer, pessoas mais jovens, adolescentes, a esse conteúdo todo que há disponível nas redes é em parte, algo que se mostra como um fator que aumenta a prevalência, a incidência do adoecimento psiquiátrico, né? Mas você está certo, o adoecimento psiquiátrico sempre existiu, mas possivelmente a gente está vendo alguma piora por causa desse movimento das redes sociais, da globalização como um todo. Isso não podia ser somente positivo, acho. Sim, tem o seu lado ruim, digamos assim, não é? Exatamente. Eu percebo que parece-me uma necessidade de exibição. O sujeito chega num restaurante, aí pede lá um prato qualquer, quando o prato chega tem que fotografar, mostrar o que está comendo, o que está bebendo. Antes a gente não via isso, né, doutor? Pois é, Paulo, essa questão da imagem, né, assim, que você traz, isso é muito importante. O ser humano é um ser social, isso não tem como a gente fugir disso. Então, a gente vai sempre pensar, obviamente, no que o outro pensa sobre nós mesmos, né? Mas parece que isso preocupa mais do que nós propriamente somos, não é? aí é onde está. A gente tem que estar atento ao limite entre o que é saudável, natural e aquilo que é patológico, né? Quando há sofrimento, quando você não consegue suportar o desconforto de não ter o que postar, por exemplo, isso sim é um sinal de que as coisas não estão caminhando bem. Mas essa coisa de prezar pela imagem é algo natural do ser humano. A gente só tem que ter cuidado com os excessos. Na minha infância, na minha adolescência, e acredito que até na sua infância mesmo, a gente gostava de sair na foto bonito. Um sorriso, né? Às vezes um semblante que nem é o normal da pessoa, nem o usual. Sim. Você faz aquilo para parecer mais feliz, mais alegre, mais bonito. Aí hoje você vê foto de pessoas fazendo careta, botando a língua de fora. O que é isso, doutor? Eu acho que se encaixa muito na época, né? Para tirar uma foto, quando você traz essa parte da infância, era um movimento todo, tinha que todo mundo se juntar para preparar. Hoje você tira uma foto na maior facilidade do mundo, né? Então, situações mais corriqueiras, mais cotidianas podem ser registradas. Há questões difíceis em relação a isso também, né? E aí acaba que os jovens usam de muitas maneiras. As poses atuais são muito diferentes das nossas épocas. É verdade. Com certeza. No mundo atual, eu percebo também que a concorrência entre as pessoas é muito maior do que antes, porque a população foi crescendo, não é? E todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ganhar dinheiro. Isso leva também a preocupações, distúrbios e, digamos, insatisfações? Com certeza, né? Eu acho que estamos falando muito sobre a atualidade, né? Então,
há um senso de hiperprodutividade, né? As pessoas querem produzir cada vez mais, né? Eu corriqueiramente recebo no meu consultório pessoas que têm rotinas extenuantes, né? Que trabalham durante o dia, estudam durante a noite e estão em busca de algum medicamento que possa fazer com que elas não se sintam cansadas, né? Assim, então, isso é desumano, por assim dizer. Esse excesso de produtividade, de competitividade, eu acho que é estimulado também pelo movimento das redes sociais, né? Hoje a gente tem acesso a coisas que antes a gente não tinha, a vida de famosos, a vida de bilionários, e isso faz com que Influência, uma fantasia exagerada surja na cabeça das pessoas, né? Isso é muito prejudicial à saúde. Agora, a vida, ela é uma luta diária desde que o sujeito nasce. Né? Você para escapar no mundo de hoje, digamos assim, para sobreviver, você tem que viver batalhando, porque tem os perigos que nos cercam e tem as maldades dos semelhantes também, que infelizmente estão ao nosso redor. Como é que a gente pode falar sobre isso? Pois é, eu acho que estar no mundo, né, é viver sob algum risco, né? A gente tem que se preparar para poder lidar da melhor maneira com as adversidades. As pessoas, cada cabeça é um mundo, como se diz, então aquilo que parece certo para um pode não ser para o outro. Então, é sempre bom você estar atento a com quem você está se relacionando, quais são as expectativas que você está colocando nessas outras pessoas, proteger também seus valores, sua moral. Eu acho que o respeito e a ética devem ser doutrinas que nos ajudam a seguir nesse caminho. Eu faço minhas pregações lá no rádio, parecidas, comparando mal, como dizia minha avó, com o que João Batista fazia no deserto, mas eu costumo dizer o seguinte, que você não deve ser mais um na multidão. Quem quer se destacar precisa, na nossa contemporaneidade, estudar, se atualizar, procurar o que tem de mais atual, a tecnologia, não é? Isso. Senão você não escapa. Isso. E isso leva as pessoas também a muitos problemas, eu percebo. Eu acho que é o tom com que se leva isso, né? Assim, porque ao passo de que todo mundo, de alguma maneira, quer se destacar, porque todo mundo quer avançar, quer ter mais possibilidades, existe também um momento em que todo mundo só quer passar despercebido, só quer ser normal. Há também aqueles que não querem aparecer, digamos. E eu acho que todos nós, em algum momento, sabe, Paulo? Eu acho que há momentos em que você está passando por uma situação difícil, por um dia difícil, e você não quer chamar tanta atenção assim, se destacar tanto assim. Eu acredito que tudo é uma questão de equilíbrio. A gente tem que saber que a competitividade, tentar se destacar no mundo é importante, pode nos levar além, mas também saber que nós não somos maiores do que ninguém, nem podemos mais do que ninguém também. Dá para dizer que tem gente que vem ao mundo só para fazer o mal? Isso é verdadeiro? Isso é complexo. Eu acho que afirmar do nascimento é muito, sabe, Paulo? Assim, existem muitas variáveis que vêm após o nascimento. Eu acho que isso... Então, tem alguma coisa genética, de carga genética nisso ou não? Há uma influência genética, né? A gente sabe que o comportamento humano ele também é direcionado pela genética, mas genética não é igual a se meu pai teve, eu também vou ter, né? Existe hoje o que a gente chama de epigenética, que é como o ambiente influencia na genética. Então, você pode ter toda a genética para o diabetes, mas ter um estilo de vida que faça com que você não tenha o diabetes, né? Então, isso também é verdade para os adoecimentos psiquiátricos, né? E quando você fala sobre adoecimento psiquiátrico, é bom que fique claro que a gente fala ou sobre sofrimento, ou sobre a pessoa estar em sofrimento, ou sobre a pessoa não funcionar direito, digamos assim. Então, uma pessoa que é só maldade, ela infringe as leis da sociedade, as regras, a ética do outro, o espaço do outro. Então, ela não funciona adequadamente e essa maldade pode até se encaixar nos transtornos de personalidade, como a gente chama hoje, que o transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, que é um dos mais famosos nesse sentido. E aí sim, né, um ser humano adulto pode ser avaliado por um psiquiatra de maneira longitudinal ao ponto de ser diagnosticado com esse tipo de transtorno. E aí sim seria uma pessoa que viveria mais para si, muito egoísta, sem conseguir visualizar
a realidade do outro, sem empatia alguma, só o ganho pelo ganho, o que ele quer é mais importante, sempre Dá mais para chamar alguém assim, uma pessoa assim de invejosa, que talvez não alcance aquilo que aquela outra pessoa alcançou e por isso ela quer prejudicá-la e tal? Se for invejosa, aí é que vai ficar ainda pior, né? Porque ele não vai também poupar esforços para obter aquilo que quer, né? Então, Mesmo que seja prejudicando a outra ali. mesmo que seja prejudicando o outro, né? Isso não importa. Os fins justificam os meios de uma maneira muito brutal quando falando sobre isso. Porque a gente percebe, Kaique, isso em tudo que é profissão. Tem na minha de jornalista, tem na sua da medicina, entre os mecânicos, engenheiros e advogados, você encontra alguém que, poxa, parece que todo mundo percebe que aquela pessoa vive buscando encrenca, querendo fazer o mal, prejudicar a outra, né? Pois é, mas aí é muito difícil de você estabelecer. Veja, quando eu falei sobre o diagnóstico, eu falei de uma avaliação longitudinal, com um especialista. As pessoas se comportam de maneiras difíceis por diversos motivos, né? Então, pode ser um episódio depressivo que faça uma pessoa ficar muito irritada, muito sem paciência, sem vontade de ajudar, porque não tem energia para isso, que seja mal interpretada como uma pessoa má. Mas não tem nada a ver, é outra coisa, né? É o humor dessa pessoa que está prejudicado, não a personalidade dela. Não estamos falando da pessoa, mas sim de um momento, de um sintoma. Isso vai ser resolvido. Eu vejo muito sobre isso também. Eu vejo que as pessoas, às vezes, confundem os sintomas do adoecimento consigo mesmas, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu escutei esses dias, eu sou uma pessoa que eu não tolero hierarquia, né? Mas essa pessoa estava adoecida, estava muito irritada, então, naquela situação, realmente seria muito difícil tolerar. E isso prejudica aquela própria pessoa profissionalmente também, não é? Perfeitamente. Né? Ela deixa de funcionar adequadamente no trabalho, nas relações em casa, de toda maneira. Muito bem. E por que essas doenças mentais, digamos assim, nem sempre fisicamente elas aparecem? A gente vê muito isso nas famílias, assim, poxa, fulano não tem nada, você olha e não vê doença na pessoa, e a pessoa está ali depressiva, entendeu? Diferente das outras, não é? Uma ótima pergunta, Paulo, uma pergunta muito real, assim, do dia a dia, né? A gente lida com uma diferença, a gente lida com transtornos, né? O transtorno é aquilo que você não consegue identificar de onde vem, como acontece perfeitamente. Então, a psiquiatria lida exatamente com isso. Quando as outras áreas da medicina falham em encontrar onde é que está esse adoecimento, esse sofrimento, porque é perceptível, apesar de não ter... dizer, fulano não tem nada, não é? Mas a pessoa tem. Né? Mas, ao mesmo tempo, fulano está em cima de uma cama, sem conseguir trabalhar, sem conseguir se relacionar. Então, fulano não tem nada, mas, ao mesmo tempo, tem tudo, né? E isso é a área da psiquiatria. É por aí mesmo, é sem exames que possam esclarecer perfeitamente por que aquilo está acontecendo. Muito bem. Nós estamos conversando essa semana com o Dr. Kaique Thier, ele é médico, psiquiatra, trabalha no HELP Hospital aqui em Campina Grande, também na capital paraibana, e veio gentilmente bater esse papo conosco sobre um tema bem atual. No segundo bloco, a gente vai fazer outras abordagens, dando um enfoque também a esses casos recentes e também muito frequentes, digamos assim, de homens que têm matado as mulheres, alguns se suicidam, outros ficam vivos ou matam os filhos para causar sofrimento à mulher. Essa confusão toda que está acontecendo aí, que não deixa de ser uma doença mental também. Vamos saber isso dele já já. Não sai daí.
Cada dia traz uma nova história. Quando você mais precisa, o Hospital Help está aqui para cuidar de você com humanização e excelência. A qualquer hora, em qualquer dia, nosso pronto atendimento 24 horas está preparado para receber adultos e crianças. Nosso atendimento obstétrico 24 horas conta com ginecologistas, obstetras, pediatras, neonatologistas e UTI neonatal, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para mamães e bebês. Nos desafios inesperados, você nunca está sozinho. Nossa equipe ortopédica está disponível 24 horas por dia, oferecendo diagnósticos precisos, tratamentos eficazes e cirurgias quando necessário. Especialistas renomados, tecnologia de ponta e um atendimento focado em você. Hospital Help, completo, moderno e, acima de tudo, humano. Bem-vindo ao Nildo Utcoafia. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Nildo Utcoafia, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Nosso entrevistado é o médico psiquiatra Dr. Kaique Thier. Veio gentilmente trocar ideia conosco hoje aqui. Conhece alguém que tem esse mesmo nome seu, com a mesma grafia ou não? Com a mesma grafia, não. Acho que a grafia é o detalhe aí que minha mãe caprichou. 2 Ks no Kaique? 2 Ks no Kaique e o H no Thier. No Thier. Exatamente. Muito bem, tá certo. Tem irmãos? Eu tenho um irmão. Um irmão mais velho que eu, um irmão amado, advogado, Diego Deline é o nome dele. E é made in Campina? Made in Campina, somos da Gema mesmo. Os seus pais também são daqui? Isso, meus avós vieram de Cuité, os por parte de mãe, e se estabeleceram em Campina, e há muitos anos nós já estamos em Campina. Olha, eu falei sobre Humberto de Campos há pouco aqui, que meu colega radialista, infelizmente já nos deixou, era natural de Cuité. Olha aí. Cabeça pensante. Ele dizia, eu sou da Serra de Cuité. Tem essa história da Serra de Cuité, não é? Terra de gente boa. Pois é. E, Kaique, e por que medicina e por que psiquiatria? Como é que foi isso? Eu sou um cara muito conectado à família, sabe, Paulo? Então, criança ainda, eu ajudei nos cuidados com os meus avós. E isso, lá, ainda criança, me fez perceber que eu era bom em cuidados. Então, médico... eu acabei assumindo um compromisso desde cedo que seria, né? Falei para o meu avô isso, ele falava muito sobre isso e assim decidi. Já a psiquiatria em questão, né, que é a minha especialidade, veio depois, veio já porque eu mesmo passei por um processo de terapia, com uma psicologia, me encantei muito pelo trabalho da psicologia, pelo trabalho em saúde mental, e aí juntei as duas paixões e já entrei em medicina sabendo que queria psiquiatria já. A gente conversava aqui antes de iniciar a entrevista que você se formar naquilo que deseja deve ser algo saboroso, né, para a vida, para a personalidade, e depois ainda faturar um dinheirinho com isso, melhor ainda. Melhor ainda. Todo trabalho tem seu desafio, mas quando você faz com prazer e vocação, a coisa flui mais fácil. Pois é o meu caso aqui também. Muito eu bem. faço o que gosto e ainda ganho dinheiro com isso. Não Que tem nada bom, melhor Paulo, na vida, que né? bom, que Tem bom. nada melhor. Doutor Kaique, e esses casos que a gente está falando aqui de homens que matam as mulheres, o outro matou os filhos para a mulher ficar sofrendo, traições, chegam casos assim, como é que os senhores da psiquiatria, o pessoal da psicanálise, da psicologia, lida com isso, analisa essas questões? Essa área, né, onde você percebe que há uma clara relação entre a psiquiatria e o direito, ela é vista majoritariamente, a melhor maneira seria que sempre fosse vista pela psiquiatria forense, que é uma especialização da psiquiatria, né? Mas muitas vezes não há esses especialistas disponíveis e acaba que a justiça convoca um perito da psiquiatria para fazer esse tipo de avaliação, né? Então, isso é algo, às vezes acontece sim, da gente ser convocado para esse tipo de situação. Isso ocorre com pessoas, digamos, que não resistem em certas situações, seria uma fraqueza daquela criatura.
Como se caracteriza isso? Hoje se fala muito sobre regulação emocional, sabe, Paulo? Sobre estratégias de regulação emocional. Isso a gente tenta desenvolver em terapia também, né? Assim, você aprender a lidar com as adversidades da vida. Porque acreditar que a vida não lhe apresentará desafios é uma grande ingenuidade, né? Assim, você não pode partir desse ponto. Você deve partir do ponto de que os desafios virão, mas que você estará preparado para lidar com eles. Eu costumo dizer que se a vida não tivesse problema, não teria sentido. A gente vê muitos suicídios hoje na Holanda, Noruega, Dinamarca, os países nórdicos ali, onde o padrão de vida suíço é lá em cima e o povo de tédio acaba se matando, porque não tem bronca para resolver, como a gente diz, não é verdade? Pois é, tem várias situações que permeiam essa pergunta, né? Assim, o adoecimento que leva ao suicídio, porque o suicídio é um ato de adoecimento, né? Se você pensar, qualquer ser vivo, por mais primitivo que seja, qualquer animal, luta pela própria vida. Então, quando o ser humano chega o autoextermínio, a se matar, ele realmente está muito adoecido. E, Paulo, às vezes o adoecimento psiquiátrico não está relacionado com o trabalho. Às vezes a pessoa precisa trabalhar, trabalhava, hoje não consegue mais trabalhar e fica naquela situação sem ninguém compreender por quê, mas adoecido, sem conseguir. Isso vai levando a uma tristeza, uma insatisfação, e se não tiver estratégias para lidar com essas adversidades, vai acabar cometendo o ato mais grave da psiquiatria. Para resolver, digamos, entre aspas, essas questões, seria mais fé ou mais ciência? Eu acho que a gente não precisa ser dicotômico nessa resposta, né? A gente pode dizer que mais fé e mais ciência. Acho que as duas coisas juntas caminham de mãos dadas para o fortalecimento da sociedade, né? Então, eu vejo nos grupos religiosos, nos pacientes que frequentam as igrejas, os templos... Centros espíritas. Exatamente, todos os templos, né? Todas as religiões, eles têm uma comunidade, eles estão em sociedade, eles são acolhidos, eles se reconhecem no outro. Isso ajuda? Demais. A música, a palavras de boa fé, a comunhão, isso tudo é saudável, faz bem para a saúde. Nós somos seres sociais, nós não podemos viver isolados. A religião age perfeitamente nesse sentido. Eu tenho a impressão, mas é apenas uma impressão minha, de que o legislador brasileiro pecou ao caracterizar o chamado feminicídio como sendo um crime praticado por homens que odeiam mulheres. Eu discordo disso pelo seguinte, porque, sendo assim, ele mataria qualquer mulher que encontrasse pela frente, se ele não gostasse de mulher. Mas ele dirige-se de forma violenta àquela mulher, a quem ele atribui uma, digamos, traição, uma coisa que ofendeu a si. Qual é a sua visão ou como é que a ciência poderia ver isso, doutor? Eu acredito que podemos partir para a resposta dessa pergunta do seguinte ponto. O feminicídio ser caracterizado como o ódio pela mulher, o crime foi cometido por causa que aquela pessoa era uma mulher. Esse é o motivo base do crime. Mas se fosse um homem que ele convivesse com outro homem e tivesse, digamos, cometido aquilo que ele considera um crime da mesma forma que a mulher cometeu, ele mataria o homem também. Pois é, mas essa não é a situação que está sendo noticiada, né? Essa não é a situação do dia a dia, corriqueira. Por exemplo, uma outra forma de violência contra a mulher é a violência sexual. Aí Sim. Você pode dizer, mas os homens também podem ser vítimas de violência sexual. Em muito menor escala, né? Mas 90% dos casos são femininos, né? Então, a gente percebe um direcionamento para esse sentido, né? Assim, o ódio pela mulher não pode ser contra-argumentado como sairia matando qualquer mulher, porque ele mata quem ele acha que tem motivo para fazer isso, né? Quem machucou ele especificamente. E por ser mulher, é passível de ser morta, né? Essa é a lógica por trás desse crime, né? A legislação, inclusive, tenta avançar agora, né, recentemente, com a misoginia, né, que é uma outra vertente. Uma outra vertente que tenta equiparar a misoginia aos crimes de racismo, de LGBTfobia. Como é que um profissional como o doutor Kaique
absorve essas questões que lhe chegam no dia a dia, nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios? Porque vocês são uma espécie de para-choque das pessoas que chegam com problemas. Dá para sair ali do consultório, limpou a mente, fechou a porta, deixou para trás, ou vai sair dali pensando naquele caso, vai dormir pensando naquilo? Como é o dia a dia? Ah, sim, com certeza. A gente leva para casa, né? Muita coisa. Os casos mais difíceis, mais graves, eles estão sempre em algum lugar aqui da cabeça. Mesmo né? que você queira se desligar, às vezes não consegue. É né? a responsabilidade também com o paciente, né? Isso é importante. Mas lógico que saber também ter os seus momentos de lazer, seus momentos com a família, a psicoterapia, né? Tudo isso faz com que a gente consiga ser esse para-choque aí que você está falando. E como tratar esses seus pacientes? Apenas a conversa pode resolver, uma terapia aqui, ou tem que ser um medicamento? Como é que se expõe? Isso é muito, muito técnico, né? Assim, a gente consegue ter critérios muito firmes para determinar se um paciente deve ser tratado somente com psicoterapia, somente através da fala, ou se devemos ter alguma intervenção medicamentosa, ou se precisaremos, na verdade, que é o mais comum, de tudo isso junto, inclusive exercício físico, dieta, se expor ao sol, ter lazer, uma qualidade de vida, tudo isso é terapêutico para a saúde mental. E o medicamento é uma tecnologia assim que nos levou além, sabe, Paulo? Antes a psiquiatria ela era vista de outra maneira. O remédio hoje fez com que muita coisa fosse possível. E hoje sua atuação é aqui no HELP, em Campina Grande. Isso. Em João Pessoa é no Juliano Moreira. Juliano Moreira, colônia, do estado. chamado muito tempo de colônia, Juliano. Hoje é o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, exatamente para tentar tirar um pouquinho do estigma do passado, da época manicomial, né? E essa coisa do paciente hoje não ir mais para manicômio, ficar mais em casa, a família cuidar, isso é positivo? Existem casos graves, né, Paulo? Casos muito graves e a falta de assistência social, assim, a falta de suporte, uma família estruturada. Porque, veja, isso me encanta, né? Assim, se você entende que uma família pode ser destruída pela saúde mental, como você falou desses casos, e que pode restar um filho, uma mãe, esse filho que resta, ele não vai conseguir crescer saudável diante de tudo isso que está se impondo, não é verdade? Então, é uma coisa que desestrutura a família e a sociedade, e às vezes o adoecimento vem em cima disso e não tem quem cuide do paciente. Então, os hospitais psiquiátricos ainda existem, as internações ainda existem, né? Mas a gente se esforça muito para que sejam de curta permanência, que a gente consiga... Porque há casos de pessoas violentas, né, que às vezes agridem os familiares. Exatamente, né? O critério para internar é oferecer risco a si mesmo ou ao outro. Não há outro critério que justifique a internação psiquiátrica que não esse, né? O paciente tem que estar realmente oferecendo risco, né? E isso é que faz com que ele seja internado. Para a gente concluir, doutor Kaique, a história do baixo ou do alto astral. Isso é possível a pessoa mentalizar, eu quero ser uma pessoa de alto astral e viver rindo, alegre, feliz, contente, satisfeita, ou alguns querem e não conseguem? Eu acho que, na verdade, se fosse por querer, todos queriam ser alto astral, né? Eu acho que o astral ou o humor da gente, ele é variável. Ninguém consegue viver sempre alto astral, por mais que mentalize essa ideia, né? A vida nos impõe desafios, como falávamos mais cedo. E aí o baixo astral vem, mas o importante é saber que isso também está tudo bem com o baixo astral, né? A gente pode sentir isso, vai passar também. Tudo Você não pode passa. viver permanentemente de astral baixo. Tudo passa. Ou de mau humor, né? Se não passar, é adoecimento, deve procurar ajuda. Nós estamos de alto astral com a sua presença aqui no programa. Eu fico muito feliz. Passarei o dia de alto astral também. Kaique, muito obrigado por ter vindo ao programa. Estamos às ordens. Eu que aqui. agradeço, meu amigo. Foi um prazer. Prazer enorme. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. A gente marca encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades para você e até lá. Ponto a ponto. Apoio Unifacisa.